Fala, futuro defensor do Estado do Rio de Janeiro, futura defensora do Estado do Rio de Janeiro. Queria dizer que é um prazer e uma satisfação tê-los conosco aqui no curso preparatório para a DPE do Rio. Estou fazendo material de direitos humanos aqui com o maior carinho possível para vocês e tentando garantir a maior especificidade. E nessa luta aí por especificidade, eu observei que os pontos do edital da DPE do Rio trazem muitas jurisprudências da corte, e para garantir essa especificidade aqui no nosso material, estou gravando pequenos vídeos para explicar alguns casos que são importantes. Então, eu discorri aqui sobre a liberdade de expressão na CAD, no sistema interamericano, e o edital de vocês traz um caso que está totalmente relacionado com a liberdade de expressão, que é o caso Fontevecchia e outros versus Argentina. Do que trata o caso Fontevecchia? Trata da situação de Jorge Fontevecchia e Héctor D'Amico, dois jornalistas, um jornalista e um editor, para ser mais preciso, da revista, do periódico chamado Notícias, que publicaram, à época, por volta do ano de 1995, eles publicaram notícias sobre um suposto caso extraconjugal do à época presidente da Argentina, o Carlos Menem, com uma deputada, e a geração de um filho desse relacionamento amoroso. Em razão dessa publicação, eles foram condenados pela justiça argentina a uma indenização civil, foram obrigados a reparar civilmente os danos que teriam causado ao Carlos Menem. Então, por conta dessa condenação civil, houve a provocação da comissão e, por via de consequência, da corte, para que fosse apreciado se esse tipo de condenação não violaria o direito de liberdade de expressão que é garantido pela CAD. E aí, cabe agora a gente ver qual foi a decisão da corte a respeito disso. Galera, e a corte decidiu que houve de fato a violação do artigo 13 da CAD, que trata da liberdade de expressão. É importante observar que a corte fez questão de ressaltar que esse é um caso de violação em matéria civil de decisão do dispositivo do artigo 13 da CAD. A corte já tinha entendimentos outros a respeito de violação baseado em recriminação penal, ou seja, casos em que a justiça determinou sanções penais que violavam a liberdade de expressão. Mas nesse caso foi uma reparação civil que foi determinada pelo um tribunal de alçada na Argentina e confirmado pela Suprema Corte Argentina. Então, tanto o Tribunal de Alçada argentino quanto a Suprema Corte Argentina determinaram essa condenação civil. Então, a Corte fez questão de chamar a atenção para o fato de que aqui estava se apreciando um caso de violação por decisão de esfera civil ao artigo 13 da CAD. É um primeiro aspecto interessante. E a Corte fez questão de salientar, de firmar o entendimento que, de fato, sim, essa decisão da Justiça Argentina ela era violadora do artigo 13 da CAD, do direito de liberdade de expressão, porque não cabe à Justiça, por si própria, estabelecer os limites da liberdade de expressão. Não é possível a censura por parte da Justiça. O direito à liberdade de expressão, ele não é um direito absoluto. Isso aí é algo que é bastante recorrente na jurisprudência da corte. De fato, ele não é. Mas não cabe ao judiciário por si só estabelecer os limites dessa liberdade de expressão, muito menos estabelecer sanções pelo exercício da liberdade de expressão sem que isso tenha o devido regramento legal. Esse é o ponto determinante e que está expresso na decisão da Corte Interamericana. Então, a Corte vai dizer que o meio adequado para se estabelecer restrição à liberdade de expressão não é a decisão judicial, mas a lei. A lei tem que trazer os limites exatos até onde pode se dá a liberdade de expressão. Então, se não havia lei argentina delimitando o exercício dessa liberdade de expressão, não cabia ao judiciário buscar reprimir a liberdade de expressão por meio da sanção civil. Então, o ponto crucial aí, o busilis da decisão desse caso aqui,
é a necessidade de lei em sentido estrito para poder haver um limite à liberdade de expressão. Beleza?